Olá, sejam todos bem-vindos ao meu segundo vídeo de manhwa recap da obra Eu me tornei a secretária de um tirano, capítulo 1 ao 20. Quero agradecer a todos que assistiram o primeiro vídeo e esse vai ser o esquema dos vídeos aqui no canal. Todos os vídeos vão começar pelo início da história, só que sempre acrescentando 10 capítulos. Desse modo, as pessoas novas que chegam já podem ver a história desde o começo. Se você veio do primeiro vídeo, pule para esse minuto para continuar o capítulo 11. Eu estou muito ansiosa e muito feliz, então vamos lá. Nossa história começa com a protagonista, Rosalind, conversando com um homem em um ambiente majestoso. Ela parecia tensa, pois aquele não era um homem comum. Ele comandava o continente e 3 mares com punho de ferro e nunca foi derrotado em uma batalha. E era o senhor da espada sagrada Estina. Seu nome era Kahir, o imperador do reino de Eteus. Mesmo ele lhe dando liberdade e afirmando que realizaria qualquer desejo dela, Rosalind parecia hesitar. Ele insistiu novamente para que ela falasse. Assim ela ganhou mais confiança, e um flashback da guerra de todos os 5 anos que passou trabalhando como sua secretária passou por sua mente, com pessoas pedindo as coisas o tempo todo e suas exaustivas noites trabalhando até tarde. Tudo o que ela fez foi para sobreviver nessa novel na qual ela reencarnou, em busca de ter uma boa vida. Rosalind finalmente faz seu pedido. Ela deseja pedir demissão do seu cargo de secretária. Kahir imediatamente muda de expressão facial, não conseguindo esconder o choque. Ele recusa seu pedido imediatamente, dizendo que aquilo nunca poderia ser feito. Rosalind parece confusa. Afinal, ele havia afirmado e prometido que realizaria qualquer pedido seu. Enquanto ela protestava, o imperador se aproxima ameaçadoramente dela, erguendo seu rosto firmemente para encarar seus profundos olhos azuis. Ele pergunta se ela queria morrer, chocando ainda mais. Só havia um jeito de ela deixar de ser sua secretária, ele disse sadicamente, enquanto sorria. Rosalind sentiu ele se aproximando cada vez mais, temendo saber o modo mencionado. A resposta que ele deu foi: quando você morrer. Gritos desesperados ecoavam pela mansão. As empregadas, aflitas, imploravam para que uma jovem garota se afastasse da janela. Mas a garota parecia tão assustada quanto elas e ignorou os pedidos, pulando de uma altura fatal, para o desespero de todos. No meio de seu desespero, ela se agarrava à ideia de que tudo aquilo não passava de um sonho no qual precisava acordar. Na verdade, a jovem pertencia a outra dimensão. Ela era uma secretária, que para ajudar a família, dedicou boa parte de sua vida a um trabalho exaustivo em uma grande empresa. Quando seus irmãos finalmente se formaram, ela decidiu pedir demissão e começar a viver do jeito que sempre quis. Para comemorar seu passo à liberdade, resolveu ler uma novel chamada Domando o Coração de um Tirano, um título que achou bem suspeito. Enquanto lia, ela não se identificava com a heroína, a pessoa que o tirano amava. Pelo contrário, seu coração doía pelo secretário do imperador, que se afundava em trabalho, suportando as constantes explosões de raiva do patrão. O tirano parecia o pior tipo de chefe, violento e impetuoso. Para a jovem, aquele personagem era um grande gatilho, já que ela mesma havia passado anos suportando superiores abusivos. Mesmo assim, continuou lendo. Quando o dia amanheceu, ela adormeceu, resmungando sobre seu antigo trabalho. Quando abriu os olhos, estava em um lugar estranho e desconfortável, com um livro nas mãos. De alguma forma, ela havia sido transportada para dentro do universo de Domando o Coração de um Tirano. Ao acordar, encontrou um casal preocupado olhando para ela. Não precisou pensar muito para perceber que eram os pais da menina que ela havia possuído. Mas, para a jovem, o foco era outro. Encontrar uma forma de sair daquele sonho estranho e voltar para sua vida real. Ela tentou de tudo. Cutucar um enxame de abelhas, comeu frutas venenosas, mas inexplicavelmente sempre sobrevivia. Os médicos e os pais da garota acreditavam que ela era abençoada, um verdadeiro milagre. Foi então que ela percebeu a verdade. Suas tentativas falhavam porque não era a hora da personagem morrer na história. Então ela se conformou e decidiu aceitar sua nova realidade. Agora era Rosalind Verity, a filha mais nova de um visconde. Sua nova vida era confortável, cheia de privilégios, e ela tinha paz e um irmão que a amavam. E o melhor, Rosalind era uma personagem irrelevante na trama original. Isso significava que ela poderia viver sua vida tranquilamente, longe do drama dos protagonistas. Era perfeito.
5 anos se passaram e Rosalind havia se tornado uma jovem adorável. Um dia, escutou uma conversa entre seu pai e seu irmão mais velho. O imperador estava procurando um novo secretário. Um pressentimento ruim a dominou. Sem perder tempo, correu para o quarto e puxou debaixo da cama um baú trancado com correntes. Dentro dele estava o livro da história que agora era sua vida. Ao reler a trama, seu coração disparou. Roy, seu irmão, falharia ao lidar com o temperamento do tirano. Por causa disso, toda a sua família seria massacrada. Rosalind ficou em pânico, tremendo só de pensar em morrer por algo tão trivial. No Palácio Imperial de Eteus, uma sala estava abarrotada de pilhas de papéis e trabalho acumulado. O imperador Cahir questionava seu secretário-chefe, Derek, sobre o progresso na busca por um novo secretário. Derek, exausto e desanimado, respondeu que ainda não havia encontrado um candidato adequado, o que provocou a irritação do imperador. Cahir, com impaciência evidente, declarou que não precisava de tentativas, mas sim de resultados, ameaçando transferir toda a carga de trabalho para Derek caso a questão não fosse resolvida até o final do dia seguinte. Ele não tinha mais forças para argumentar. Apenas ponderou que talvez uma ameaça de morte fosse mais misericordiosa do que enfrentar o temperamento do imperador. No palácio de Verita, a noite caía, e uma carruagem se aproximou. Um homem desceu e anunciou sua chegada, desculpando-se pelo horário tardio. Era Derek, solicitando uma reunião urgente com o Visconde. Embora a atmosfera parecesse suavizada por chá e conversas formais, a expressão do Visconde parecia tensa. Derek, sem rodeios, apresentou o propósito de sua visita. O imperador havia indicado o filho do Visconde, Roy, para assumir a posição de secretário. A notícia, em vez de trazer felicidade, deixou o Visconde alarmado. Afinal, tratava-se de Cahir, um monarca que havia assumido o trono 6 meses antes, após a morte do imperador anterior. Conhecido por sua tirania, ele havia ganhado fama por executar nobres corruptos e incompetentes sem hesitação. Sua frieza e intolerância a erros era amplamente temida. O Visconde, tentando recusar de maneira educada, argumentou que seu filho era inexperiente e poderia mais atrapalhar do que ajudar, mas Derek, preparado, rebateu afirmando que a posição era uma oportunidade de honra para a família. A tensão entre os dois era palpável, mas o Visconde, conhecendo a natureza gentil de seu filho, via aquela nomeação como um perigo iminente. Para ele, enviar Roy ao serviço de Cahir seria como lançar uma mariposa ao fogo. Ele insistiu que outros jovens mais qualificados poderiam assumir o cargo. Derek, no entanto, tirou do bolso uma pequena caixa vermelha contendo um distintivo dourado, apresentando-o como uma ordem imperial, que deveria ser cumprida imediatamente. Derrotado, o Visconde pediu para que chamassem seu filho. Ainda visivelmente aflito, o Visconde questionou Derek sobre o temperamento do imperador. O secretário-chefe, compreendendo a preocupação, explicou que Cahir era um homem que exigia perfeição absoluta e cercava-se apenas de pessoas competentes. Ele não tolerava erros e era incapaz de demonstrar misericórdia. Ele lembrou de episódios que ilustravam a crueldade do imperador. Uma vez um pequeno erro encontrado em um livro levou o responsável a ser ameaçado, junto de sua família. Outra vez, um guarda que foi apanhado dormindo em serviço foi enviado para a linha de frente do exército. O Visconde, apavorado, entendeu a gravidade da situação. Derek tentou tranquilizá-lo, afirmando que, desde que o novo secretário não cometesse erros, o imperador seria justo. No entanto, após ouvir as histórias, o Visconde não sabia se ainda poderia ter esperanças. Após alguns minutos, Derek se levantou animado para cumprimentar o filho do Visconde, porém foi surpreendido por uma jovem de cabelos rosados que entrou no cômodo, o cumprimentando de forma radiante. Ele hesitou, confuso. Não era Roy, o filho do Visconde, mas Rosalind, a filha. O Visconde ficou igualmente perplexo e esclareceu que havia solicitado a presença de seu filho, mas Rosalind, determinada, afirmou que não havia erro algum. Ela desejava assumir o cargo no lugar de Roy. Ela declarou com firmeza que possuía a mesma educação que o irmão e que seria uma honra servir o imperador. O Visconde ficou sem palavras, questionando como poderia permitir que sua filha doce e apegada a ele enfrentasse o tirano imperador. Derek, por outro lado, recuperou-se rapidamente da surpresa. Para ele, o gênero do secretário não fazia diferença, contanto que desempenhasse bem a função.
O Visconde, incapaz de lidar com a comoção, desmaiou, deixando Rosalind e Derek sozinhos no cômodo. No meio do caos, Derek parabenizou Rosalind por sua coragem e entregou-lhe um livro detalhando suas futuras responsabilidades. Ele informou que uma carruagem viria buscá-la no dia seguinte. Ainda atônita, Rosalind apenas sorriu e acenou, enquanto mentalizava que aquilo era um sacrifício pelo bem-estar de sua família e de sua tão sonhada liberdade. Sem conseguir dormir, Rosalind analisava as coisas que ela havia mudado na história original. Ela tinha alterado o possível, em nome de sua sobrevivência. Mas ao mesmo tempo, ela se perguntava se aquilo era para o bem ou para o mal. Ao acordar, ficou confusa, pois se viu cercada por sua família, que parecia velar seu corpo, todos chorando e angustiados. Seu pai não se conformava por ela ter tomado a frente, afirmando que seu irmão poderia sim ir em seu lugar. Sua mãe lamentava, pois ela estava na idade de debutar na sociedade. Seus pais a questionavam se aquele era algum ato de rebeldia, se ela precisava de algo como vestidos e joias. O Visconde estava disposto a comprar qualquer coisa para mantê-la com eles, pois tinha investido em uma mina de ouro. Ah, aquela mina de ouro. Ela sabia que aquele era um dos problemas que ela tinha que resolver. Na história original, a mina de ouro onde o Visconde investiu toda a fortuna da família era na verdade uma caverna normal, uma fraude gigantesca. No mesmo tempo, Roy cometeu o grande erro com o imperador, que eventualmente levou à morte de toda a sua família. Ela não podia deixar aquilo acontecer, e disse que pretendia servir o imperador por pelo menos 5 anos. Sua mãe perguntou aflita o porquê de tanto tempo. Ela não podia dizer a verdade, que aquele era o tempo seguro que garantisse que eles não iriam morrer, que nem na história original. Então disse que após esse período ela deveria pensar em casamento, além de que trabalhar para o imperador iria trazer honra e vantagens na hora de escolher um pretendente. Sua família parecia derrotada e sem argumentos sobre sua decisão. No Palácio Imperial de Eteus, Derek anunciava que o novo secretário logo chegaria, e que tinha investigado sua família, garantindo que eles não tinham envolvimento com a imperatriz viúva, eram discretos e não se envolviam em política. Cahir parecia desinteressado, mas admirado pela competência de Derek. Ele o corrigiu, chamando o secretário de estagiário, mas Derek garantiu com firmeza que ele seria sim um secretário, pedindo para que o imperador não o expulsasse precocemente. Se aquilo não desse certo, ele certamente iria morrer de tanto trabalhar. O imperador então ordenou para que o secretário entrasse. Quando as portas se abriram, Cahir foi tomado pelo choque. Rosalind estava à sua frente, se apresentando com respeito e postura impecável. Vestia um belo e delicado vestido amarelo. Ele ficou em silêncio, mas quando falou, saiu como praticamente um rosnado. "Você está de brincadeira comigo?" Cahir pediu uma explicação para Derek, que mantinha uma expressão leve no rosto, afirmando que aquela sim era sua nova secretária. Ele lhe lançou um olhar desafiador, duvidando da afirmação. Rosalind estava tensa, questionando-se se havia feito algo errado. O imperador lentamente se levantou e se aproximou da jovem. Esquecendo toda a tensão ao redor, Rosalind não conseguiu não se admirar pela beleza que se aproximava dela. Ao ler a novel, ela riu como ele era descrito como sexy e inagualável, mas agora entendia que sua beleza era algo que não podia ser descrito em palavras. "Eu odeio mulheres", ele disse, quebrando toda a moldura que ela tinha imaginado em volta de sua presença. Derek tentava amenizar a situação, dizendo que aquela era a primeira vez que ele escutava tal coisa vindo de Cahir. Aquilo não fazia sentido, ela pensou, pois aquela era uma novel para adultos. O imperador não aliviou a barra, dizendo que odiava mulheres que tinham um olhar arrogante e que Derek deveria investigar novamente a família de Rosalind. Isso lhe acendeu um alerta, pois revelaria a fraude da mina que seu pai havia investido, colocando em risco sua sobrevivência. Ela pediu para que o imperador se acalmasse e lhe dissesse qual o motivo de ele ter a odiado. Ela estava disposta a consertar qualquer falha. O imperador a olhou com desdém e ela insistiu, questionando se era porque ela era mulher. Novamente, ela afirmou que corrigiria qualquer questão. Não fazia sentido ele a odiar porque ela era mulher. Afinal, na história ele não gostava de mulheres até demais. Cahir ficou sem palavras, o que a deixou mais nervosa. Ela estava ansiosa pela resposta dele, mas a que saiu de seus lábios realmente a chocou. "É porque você é mais bonita do que eu." Aquilo a chocou, pois aquele tipo de diálogo nunca apareceu na história original.
Derek parecia esgotado e incomodado com toda aquela situação. E então, como você vai resolver isso? Kahira desafiou. Não havia orgulho. Só lhe restava encontrar em sua mente todos os elogios que conhecia. Então Rosalind começou a elogiá-lo, sem parar, encontrando o olhar de Derek, que a incentivava a falar mais e mais, pois estava indo bem. Sim, ela conseguiria, tudo em nome de sua sobrevivência, e assim continuou a buscar mais e mais elogios. Ele teve que admitir os esforços dela, a questionando se ela queria tanto assim ser sua secretária. Ela afirmou, garantindo que queria ser a sombra que serve o sol do império. Ele pareceu gostar da resposta. Ela prosseguiu, afirmando que se garantia em várias áreas, como idiomas estrangeiros e boa resistência física. Então ela era perfeita para ser sua secretária. Kahir jogou a ela um olhar desafiador, duvidando se tudo aquilo era verdade. Mas ela retrucava, confiando que era capaz. Um sorriso malicioso surgiu nos lábios dele, e Rosalind aguardava ansiosamente seu posicionamento. Por dentro, ela estava implorando para que ele a escolhesse. Ela queria viver uma vida longa. Kahir fez um pedido a Derek, que o quarto de Rosalind fosse arrumado próximo ao seu, o deixando surpreso. Ele então lhe lançou o desafio de que ela tinha uma semana para provar sua utilidade. Com uma postura perfeita, ela garantiu com finesse que iria fazer o melhor para retribuir sua bondade. Mas por dentro, ela estava aliviada e feliz por ter conseguido aquele avanço. Derek estava tão aliviado quanto ela, pois o sucesso de Rosalind seria seu sucesso, e menos carga de trabalho. Quando os dois estavam a sós, Derek não pôde conter sua curiosidade. Ele queria muito saber se o imperador realmente odiava mulheres. Em vez de se esquivar da resposta, Kahir afirmou que sim, especialmente garotas bonitas. Desde quando? Eu não sei. Hoje? Aquela conversa estava tomando um rumo muito estranho, mas Derek perguntou por que ele a odiou por ser bonita. O motivo parecia mais profundo do que a aparência física. Kahir odiava coisas problemáticas, e Rosalind de algum jeito se encaixava perfeitamente nas preferências dele, fazendo com que aquilo ficasse suspeito. Por esse motivo, ele pediu novamente para que Derek investigasse a família do Visconde. Ele queria ter certeza de que eles não estavam relacionados à Imperatriz Viúva. Após superar aquela grande situação, Rosalind parecia mais aliviada enquanto andava pelo palácio. Uma jovem empregada se aproximou dela e se apresentou como Rui. A empregada queria lhe ajudar daquele momento em diante, dizendo que estava torcendo para que tudo desse certo no seu cargo de secretária. Rosalind ficou feliz e agradeceu. Então, ela lhe convidou para uma tour pelo palácio. Contudo, após uma longa caminhada, Rosalind começou a sentir seus pés sofrendo. Por quanto tempo ela ainda teria que andar? Tudo o que ela desejava era descansar após todo o desgaste emocional e colocar sapatos confortáveis. Rosalind chamou a atenção de Rui e pediu por um breve descanso, pois não estava acostumada a usar calçados formais em uma longa caminhada. Foi então que Rui percebeu o machucado nos seus pés e ficou aflita, dizendo que elas não podiam ficar naquele lugar do palácio em especial, pois era o terceiro palácio. Rosalind não precisava de mais uma segunda explicação. Afinal, o terceiro andar não era o palácio da Imperatriz Viúva. Aquele lugar do palácio era o lar da madrasta de Kahir, a Imperatriz Viúva, Angela Monica Biluesh. Ela foi a maior inimiga de Kahir na história, a vilã que o atormentou até que ela morreu. Se Kahir era um tirano, Angela era o demônio que devorava pessoas. Não querendo encontrar tal demônio, Rosalind pediu para que Rui liderasse o caminho. As duas continuaram sua caminhada, mas por uma brincadeira de mau gosto do destino, uma mulher mais velha acompanhada de duas empregadas apareceu. Ela então perguntou com deboche. Oh meu Deus, quem é essa? É o cachorrinho de Kahir? Rosalind, nervosa, cumprimentou a Imperatriz Viúva. A mulher à sua frente parecia a personificação de uma vilã, despejando palavras pesadas contra Rui, que tremia de medo e se desculpava sem motivo, apenas por estar em um corredor da ala dela no palácio. Rosalind sabia que a implicância da Imperatriz era injustificada. Tudo não passava de uma reação ao fato de Rui ser próxima do Imperador. Logo, o olhar penetrante da Imperatriz repousou sobre Rosalind. Com um gesto firme, ela exigiu atenção, analisando-a rapidamente. Nunca a tinha visto antes, mas notou algo de imediato. Rosalind era o tipo de mulher que Kahir poderia achar interessante. Rosalind se apresentou, mantendo a compostura, embora sua voz carregasse um leve tremor. A resposta só alimentou o desdém da Imperatriz, que começou a zombar de sua família, questionando se eles realmente existiam e o que faziam. As damas de companhia da Imperatriz riam, forçando a atmosfera de desprezo. Rosalind conteve sua indignação, mas seu coração fervia. Sua família de fato era humilde,
mas conhecida por sua educação, justiça e lealdade ao império por gerações. Como ela ousava ridicularizar seus entes queridos? Rui, em uma tentativa de amenizar a situação, explicou que os Verites eram uma linhagem que havia fornecido diversos secretários durante o período da Cortina Prateada. Rosalind estava ali como a mais nova secretária do imperador. A imperatriz, no entanto, apenas redobrou sua crueldade. Declarou que a família de Rosalind não passava de pobres sem importância, o que fez a jovem sentir a raiva borbulhar ainda mais. Era inconcebível que aquela mulher insultasse sua família bem na sua frente. A vida da imperatriz era carregada de boatos e malícia. Falava-se que ela havia enviado o próprio irmão à guerra para encontrar a morte e que envenenara o antigo imperador. Apesar disso, Rosalind sabia que o ponto fraco da imperatriz era sua reputação. Isso era evidente em sua ambição desmedida de colocar o verdadeiro filho no trono imperial. Mesmo com sua raiva crescente, Rosalind decidiu agir com estratégia. Em vez de revidar com agressividade, diminuiu-se deliberadamente. Reconheceu que a reputação de sua família não era comparável à da imperatriz e prometeu ser mais cuidadosa dali em diante. A imperatriz sorriu, aparentemente vitoriosa, mas sua expressão mudou ao ouvir Rosalind expressar suas condolências pela morte de seu irmão na guerra e pelo falecimento do antigo imperador. Aquelas palavras, embora polidas, atingiram-na como um golpe inesperado. A imperatriz perguntou novamente quem ela era, desta vez com uma ponta de desconfiança. Com calma, Rosalind reafirmou sua posição como secretária do imperador, o que pareceu irritar ainda mais a imperatriz. Adotando uma postura dissimulada, ela disse que era impossível um filho que ela havia criado com tanto amor escolher uma secretária que a desrespeitava, e que ele iria ficar furioso quando soubesse o que Rosalind havia dito. Então, não restava outra alternativa a não ser puni-la por sua insolência. Enquanto isso, passos apressados ecoavam no corredor. Derek entrou na sala do imperador. Ele estava aflito, informando que a nova secretária tinha sido pega pela imperatriz viúva. Cahir ficou visivelmente irritado por ter seu descanso interrompido e respondeu friamente que aquele deveria ser um problema importante. Derek insistiu, explicando a gravidade da situação. A imperatriz era conhecida por punir severamente qualquer um relacionado ao imperador, mas Cahir permaneceu impassível, aparentemente mais interessado em imaginar o desenrolar do confronto do que em agir. Ainda assim, algo o incomodava. A lembrança de Rosalind se intrometendo na presença da imperatriz o levou a concluir que ela provavelmente sairia derrotada daquele encontro. A cena o incomodava o suficiente para fazê-lo se levantar e ir ver por si mesmo o que estava acontecendo. No corredor, Rosalind mantinha sua postura diante da imperatriz. Afirmou que jamais havia desrespeitado a soberana e pediu para que ela retirasse as palavras de ter criado o imperador com amor. E já que tudo aquilo que ela falou eram vozes da cabeça dela, não teria por que ela ser punida por alguém que ela não tinha nenhuma afeição. Afinal, ela odiava Cahir. Furiosa, a imperatriz levantou a mão para agredi-la, mas foi impedida por uma mão firme. Cahir havia chegado a tempo, para a surpresa de todos. Ele não contradisse nenhuma das palavras de Rosalind, afirmando que o que ela havia dito era verdade. Declarou que a família Verite era herdeira de uma linhagem de secretários excepcionais, silenciando a imperatriz e deixando Rosalind perplexa. A imperatriz, indignada, tentou argumentar. Cahir, no entanto, tomou partido de Rosalind, pedindo que ela repetisse exatamente o que havia dito. Ainda assustada, Rosalind reafirmou que não havia motivos para que ele ficasse chateado com alguém que não tinha respeito pela imperatriz. Rosalind finalmente se tocou sobre tudo o que havia dito por ser honesta demais. O que ela faria se agora os dois a odiassem? Além do cargo de secretária, seu pescoço poderia rodar também, colocando em risco seu tão sonhado futuro. Ele parecia visivelmente divertido. Chamou sua madrasta e pediu que perdoasse Rosalind, já que ela não havia dito nada de errado. Ainda assim, se fosse necessário, ele mesmo iria a punir. A imperatriz, chocada com o comportamento de Cahir, especialmente ao vê-lo sorrir naquela situação, decidiu recuar. Antes de se afastar, arremessou ameaças, dizendo que não haveria misericórdia da próxima vez. Nos jardins do Palácio Real, Cahir parou abruptamente e questionou Rosalind sobre os motivos que a levaram a se tornar sua secretária. Ela mordeu os lábios antes de responder com um sorriso teatral, afirmando que era uma honra estar ao lado dele. No entanto, ele a interrompeu de forma ameaçadora, repetindo a pergunta.
Apesar de saber que Rosalind se opunha à imperatriz viúva, Cahir ainda nutria desconfiança que ela pudesse estar envolvida em algum esquema suspeito. Cansada, Rosalind revelou que assumiria o lugar do irmão. Que seja, pensou derrotada. O quê? Cahir disse. Rui e Derek pareciam preocupados, enquanto tentavam encontrar uma solução para a situação. Para surpresa de todos, Cahir começou a rir, deixando Rosalind desconfortável. Ele pediu que ela continuasse, atirando a coroa em suas mãos, e quis saber se havia ocorrido algum desentendimento familiar, o que Rosalind negou. Ele percebeu, no entanto, que ela mordia os lábios novamente. Rosalind explicou que a saúde de seu irmão era frágil, mas Cahir, cada vez mais impaciente, exigiu a verdade. Se você mentir novamente, mesmo que tenha 10 vidas, não será o suficiente, ele ameaçou. Rosalind ficou chocada. Como ele sabia que ela estava mentindo? Sentindo-se desconfortável com a presença de outras pessoas, ela baixou o olhar, algo que Cahir notou. Ele então pediu para que Rui e Derek lhes dessem privacidade, o que surpreendeu Derek, já que não era do feitio do imperador se preocupar com os desejos alheios. Com a atenção voltada novamente para Rosalind, ela agradeceu e pediu para se aproximar. Ao sentir sua proximidade, Cahir ficou na defensiva, pronto para sacar a espada. Rosalind sussurrou que temia que seu irmão, por falta de discernimento, cometesse um erro que aborreceria o imperador, e por isso, decidiu vir em seu lugar. Derek imaginou que o imperador puniria Rosalind por ter ousado tocá-lo. Contudo, Cahir mais uma vez contrariou as expectativas e riu, divertindo-se com a situação. Ele elogiou a decisão de Rosalind, afirmando que ela havia feito a escolha certa por sua família. Ela se sentiu aliviada e agradecida. Ele perguntou seu nome novamente. Rosalind Verity. Cahir estendeu a mão, declarando que, a partir daquele momento, ela seria sua secretária. Rosalind sorriu, prometendo não decepcioná-lo. Curiosa, perguntou como ele sabia que ela estava mentindo antes. Antes que ele respondesse, um pássaro levantou o voo, deixando um presente como lembrança. Com reflexos rápidos, Cahir puxou Rosalind para protegê-la, deixando-a ruborizada e nervosa. Ele avisou com um sorriso que ela deveria ter mais cuidado. Ela não compreendeu tal atitude, até que ele explicou que quase havia sido alvo de um trote constrangedor em seu primeiro dia. Rosalind agradeceu, ainda sem jeito. Ele revelou que percebeu que toda vez que ela mentia, Rosalind mordia os lábios. Surpresa, Rosalind pediu desculpas e tentou se afastar, mas percebeu que ainda estava envolvida pelas mãos firmes de Cahir. Em tom malicioso, ele decretou sua punição. Ela deveria escrever todas as conquistas de guerra dele até o dia seguinte, sem omitir nenhuma. Ela pareceu incrédula. Ele respondeu sorrindo que, em vez de desculpas, trabalho era mais útil. Apesar do desafio, Rosalind concordou com determinação. Somente mais tarde, percebeu que ainda segurava a coroa do imperador. Enquanto isso, Rui observava aliviada e intrigada, notando a química entre os dois. Derek, embora relutante, também não podia negar que algo estava se formando. Todos estavam animados com a chegada da nova secretária, tratando-a com respeito e entusiasmo. Rosalind era constantemente requisitada por aqueles que buscavam acesso ao imperador, tornando seu trabalho exaustivo. Enquanto muitos se dedicavam intensamente às suas tarefas, um jovem casal desfrutava do amor. Rui questionava o paradeiro das chamas que presenciara entre o imperador e Rosalind. Derek respondeu com humor que foram transferidas para eles, mas ela estava preocupada, pois Rosalind estava solteira há 5 anos e dedicava-se exclusivamente ao trabalho. Por outro lado, Derek sentia-se grato, já que a competência de Rosalind permitira que ele e Rui tivessem mais tempo juntos. Ainda assim, Rui não escondia sua inquietação, lembrando dos apelidos atribuídos a Rosalind ao longo dos anos: viciada em trabalho, sem sangue e sem lágrimas, marionete sem alma, a sombra do imperador, a tranquilizante do imperador. Esses apelidos reforçavam o temor de Rui de que Rosalind permanecesse solteira para sempre. Enquanto a maioria descansava, Rosalind finalizava seu trabalho, sentindo o cansaço pesar em seu corpo. Há 5 anos no cargo de secretária do imperador, ela havia influenciado a história de muitas formas. Seu irmão se casou e tinha filhos. A situação na mina de ouro em que seu pai investira foi resolvida sem dificuldades, e seus pais agora viviam em paz. Acima de tudo, ela tinha sobrevivido. Rosalind estranhava que o fato de que a heroína da história ainda não havia aparecido. Decidiu então anotar as mudanças ocorridas, percebendo que algo faltava. Concluiu que Cahir e a protagonista ainda não haviam se encontrado porque não houve um baile, como na história original. Ela, Paulus, descrita como a mais bela das mulheres, deveria ter conhecido Cahir em um banquete de aniversário, e eles se apaixonaram à primeira vista. Isso deveria ter ocorrido há 1 ano. Será que ela realmente existia nesse mundo?
Gente, o nome dessa personagem me complica, tá? Ela, com 2 L's. Vai ser ela pra cá, ela pra lá, mas ela é o nome da personagem. Chutei. De volta. Rosalind sabia que era hora de promover o encontro entre os dois, como na história. Só então poderia finalmente desfrutar da vida tranquila que tanto desejava e se despedir do cargo. Na manhã seguinte, Rosalind começou a planejar como convencer Cahir, que detestava festas, a realizar um banquete. Ao entrar na sala do imperador, foi recebida com entusiasmo pelas empregadas. Cahir, porém, estava de mau humor, alegando que não era um bom dia. Rosalind reconhecia que a semana foi exaustiva e sugeriu um banho relaxante para aliviar sua tensão. Ele aceitou a ideia, e Rosalind decidiu abordar o assunto do banquete em um momento mais oportuno. As empregadas prepararam a coroa para Cahir, mas ele estava mais preocupado com uma discussão trivial sobre o trabalho com Rosalind. Apesar de protestar, Rosalind insistiu, e ele acabou cedendo. As empregadas não podiam deixar de notar como os dois combinavam. Cahir tentava impor sua autoridade, chamando Rosalind de mera secretária. Contudo, bastava apenas um olhar dela para que ele se rendesse a seus pedidos. Ele comentou sobre os nobres que frequentemente pediam conselhos a ela, pois temiam o imperador. Curioso, pediu para que Rosalind compartilhasse um desses conselhos. Ela respondeu que aconselhava os nobres a assumirem qualquer erro, caso quisessem continuar vivos. Cahir elogiou Rosalind, impressionado com sua habilidade de superar expectativas. Fascinado, perguntou se ela se incomodava com o fato de o chamarem de tirano. Rosalind respondeu que sim, pois ele não era mais o mesmo. Embora ainda perdesse a paciência, Cahir já não mais eliminava pessoas indiscriminadamente, apenas aqueles que realmente mereciam. Com questões de governo a resolver, Cahir sugeriu que fossem à sala de conferências. Rosalind concordou, e ambos se prepararam para enfrentar mais um dia de desafios. Um homem clamava por misericórdia diante de Cahir. Desesperado, confessava ter sido cegado pela ganância, o que o levou a trair o império ao colaborar com um país inimigo, causando revolta entre os presentes. Rosalind, aflita, lembrou-se de ter aconselhado o homem a confessar seus crimes, pagar 10 vezes mais do que gastara como traidor, renunciar a metade de seus bens e, acima de tudo, evitar que o chão sagrado do palácio fosse manchado com sangue. No entanto, Cahir não estava disposto a negociar. Ele ordenou que o homem fosse levado à execução. Desesperado, o traidor implorou, propondo exatamente o que Rosalind havia sugerido momentos antes: ressarcir o império e abdicar de seus bens. Ao observar o imperador se aproximar, o homem se perguntou onde havia errado, já que seguira os conselhos de Rosalind. Ela, por sua vez, suspirou antes de intervir. Cahir, ao vê-la agir, apenas pensou: lá vamos nós. Rosalind concordava que a morte era uma punição merecida para o marquês, mas ainda assim considerava a execução algo leve. Além disso, para ela, o valioso mármore do palácio não deveria ser profanado com sangue, nem os olhos do imperador expostos a uma cena tão degradante. Diante da situação, Rosalind propôs uma alternativa: confiscar todas as terras do marquês e entregá-las ao império. Cahir questionou sobre o status da nobreza do homem. Rosalind sugeriu rebaixá-lo a uma existência miserável, como um nobre sem título. Cahir achou a ideia brilhante. O marquês reagiu fervorosamente à decisão, gritando que preferia a morte a tal destino. Ignorando-o, Cahir ordenou que fosse retirado de sua presença, enquanto os gritos ecoavam no salão. Com a tensão ainda no ar, o imperador retomou a reunião. Após o ocorrido, Cahir fixou seu olhar em Rosalind, deixando-a desconfortável. Tentando encerrar a situação, ela sugeriu entregar um relatório mais tarde, mas Cahir recusou, afirmando que preferia esperar ali mesmo, para seu completo desespero. O olhar intenso do imperador permanecia sobre ela. Ele sempre ficava admirado por causa da capacidade dela em encontrar soluções brilhantes. Esse fascínio acendia nele uma vontade de provocá-la. Chamando sua atenção, ele perguntou se deveria começar uma nova guerra, alegando tédio. Rosalind, sem hesitar, respondeu que não, lembrando que ele já havia iniciado 3 conflitos nos últimos anos. Além dos horrores da guerra, isso dobrava sua carga de trabalho. Cahir não respondeu, mas internamente achou tudo muito divertido. Rosalind ainda sentiu o coração acelerar sempre que seus olhos se cruzavam. Quando Cahir a deixou sozinha, ela não conseguia entender por que ele agia de forma tão peculiar ultimamente, sorrindo para ela como fizera momentos antes. Era uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo prazerosa. Enquanto isso, Cahir relaxava em um banho digno de um rei. Seus pensamentos o levaram a murmurar o nome de Rosalind para si mesmo, sem perceber. Rosalind, por outro lado, permanecia confusa. Ela não podia deixar de notar como muitos sucumbiam à presença do imperador e questionava o que o tornara tão popular.
Buscando respostas, lembrou-se da história em que estavam. Era uma história adulta. Na trama original, Cahir se relacionava com diversas mulheres até conhecer a protagonista. E até agora, ele não mantinha relacionamentos há anos. Aquilo deveria estar frustrando ele, ela pensou, culpando-se por esquecer desse detalhe. Decidida, concluiu que precisava organizar um banquete em benefício de Cahir. Quando Cahir se aproximou, perguntou o que a preocupava. Rosalind disfarçou, dizendo que era nada, mas se distraiu ao perceber um detalhe relevado pelo roupão do imperador, ficando nervosa novamente. Eles discutiram sobre a possibilidade de um banquete, já que o aniversário da imperatriz viúva se aproximava. Rosalind comentou que o julgamento do marquês provavelmente tinha deixado a imperatriz nervosa, e uma festa poderia melhorar a percepção pública de Cahir. Para sua surpresa, ele concordou prontamente e disse que ela podia fazer o que ela quisesse. Com essa resposta, Rosalind sentiu novamente a estranha mistura de desconforto e calor. Ela realmente não entendia o que estava acontecendo nas últimas semanas, para seu coração quase parar sempre que olhava para Cahir. O relógio marcava quase meia-noite, mas o imperador, Rosalind e Derek ainda estavam trabalhando. Rosalind chamou a atenção de Cahir ao deixar alguns papéis caírem no chão propositalmente, o que o fez perceber o avanço da hora e finalmente encerrar as atividades do dia. Derek não perdeu tempo e deixou a sala quase correndo. Provavelmente, ele já havia planejado passar a noite com Rui. Cahir perguntou a Rosalind se ela também não iria embora, ao que ela respondeu que precisava arrumar algumas coisas antes. Enquanto lidava com os papéis de maneira descuidada, Rosalind acabou cortando o dedo. Não era surpreendente, considerando seu cansaço e as muitas horas extras acumuladas nos últimos dias. Ao se virar para perguntar se o imperador precisava de mais alguma coisa, ela se assustou ao perceber que ele estava mais próximo do que deveria e segurava sua mão. Ele questionou quem era o fornecedor daquele papel, e que ele deveria ser morto. A súbita ordem a deixou atônica. Ela não entendia o motivo de tudo aquilo, e por que o fornecedor teria cometido algum tipo de crime. Cahir, no entanto, parecia preocupado. Ele queria estancar o sangramento. Enquanto analisava suas mãos, comentou quão pequenas elas eram. Ele ficava admirado por Rosalind sendo tão pequena, tinha capacidade de carregar tantas pilhas de papéis e livros, de um lado para o outro. Ao notar que segurava sua mão por tempo demais, Cahir recuou e tentou mudar de assunto. Ele perguntou sobre a chegada de uma nova delegação no dia seguinte. Rosalind respondeu animadamente que sim, garantindo que tudo estaria pronto, mesmo que precisasse trabalhar até tarde da noite. Cahir ficou frustrado e parecia irritado com o rumo da conversa. Saiu da sala batendo a porta com força, deixando Rosalind confusa sobre o motivo de sua raiva. Já em sua cama, Rosalind repassava os acontecimentos em sua mente. O tempo em que deveria ter morrido já havia passado, e estava cada vez mais difícil prever o futuro. Além disso, ela achava que conhecia o imperador de antes, mas sua postura agora parecia a de outra pessoa. Mais cedo naquela mesma noite, Rosalind levou um susto ao vê-lo esperando do lado de fora do escritório. Ele parecia desconfiar de que ela ainda estaria trabalhando, mesmo após ter ordenado que descansasse. Sem dar espaço para protestos, ele a conduziu até o quarto e tomou o livro de tarefas de suas mãos, ordenando que ela não saísse até a manhã seguinte. Rosalind não compreendia o motivo daquela atitude, mas a imagem de um Cahir gentil insistia em permanecer em sua mente. Ela sabia que demoraria a dormir, e de fato, não pregou os olhos durante a noite toda. Pela manhã, ouviu batidas na porta. Rosalind chamou por Rui, mas a voz que respondeu era de Cahir, pedindo para que ela saísse quando estivesse pronta. Confusa, ela se arrumou rapidamente, perguntando-se por que ele estava ali para buscá-la. Durante a reunião com a nova delegação, Rosalind estava visivelmente nervosa. Não esperava que ele a buscasse, e cada vez que seus olhares se encontravam, sua ansiedade aumentava. No final, a reunião foi bem sucedida, para o alívio de Rosalind. Cahir chamou sua atenção, questionando se ela já havia se visto no espelho. Ela não entendeu, então ele criticou seu estado físico, afirmando que, se ela continuasse naquele estado, seria melhor cancelar o banquete que ela estava planejando. Também questionou Derek sobre suas obrigações, insinuando que ele estava deixando todo o trabalho para Rosalind. Derek rebateu, afirmando que estava tão atarefado quanto ela. Sem paciência, Cahir ordenou que todas as atividades de Rosalind fossem canceladas naquela tarde e insistiu que ela descansasse. Ele não queria vê-la circulando com aquela aparência exausta. Rosalind se preocupou, perguntando-se se seu estado estava realmente tão ruim. Tentou segui-lo, mas foi recebida por uma expressão severa. Ele disse antes de sair para que ela não se atrevesse a segui-lo.
batendo a porta novamente e deixando os secretários perplexos com seu comportamento repentino. Rosalind estava genuinamente preocupada com a reação de Cahir. Tentava lembrar se havia cometido algum erro ou esquecido algo, mas não conseguia identificar nenhuma falha nos preparativos do banquete. Derek, por outro lado, não acreditava que o surto de Cahir fosse causado por qualquer um desses motivos. Finalmente, o dia do banquete chegou. Rosalind estava em seu quarto, aplicando um pouco de maquiagem, quando se lembrou da maneira rude com que Cahir havia criticado sua aparência. Ele poderia ter sido mais gentil, mas naquele dia, ela se sentia maravilhosa e ansiosa, já que existia a possibilidade de conhecer a personagem principal da história. No entanto, não estava preparada para a situação em que agora se encontrava. Cahir estava diante dela, acompanhado por diversos vestidos e acessórios, opinando sobre cada um. Rosalind achava que ele a havia chamado para tratar dos preparativos do banquete, não para um desfile de moda. Ele queria que ela experimentasse todos os vestidos, mas o tempo era escasso. Decidiu, então, por um elegante vestido roxo que combinava perfeitamente com ela. Ao perguntar o que estava acontecendo, Rui respondeu animadamente que estavam escolhendo um vestido para ela. Cahir ficou indignado por Rosalind não ter pensado em algo apropriado para a ocasião e a questionou se pretendia usar uma roupa simples em um banquete. Para Rosalind, a roupa era prática para trabalhar, mas Cahir claramente não concordava. A surpresa foi ainda maior, quando Rui revelou que Rosalind dançaria com o imperador naquela noite, seguindo a tradição. Ele mesmo a havia escolhido para a dança. Para ela, aquilo era uma emergência. Ela, a protagonista da história, apareceria naquele dia. Todo o esforço para sobreviver poderia ser ameaçado pelo ciúme da heroína. Cahir estalou os dedos para chamar sua atenção, dizendo que entendia que dançar com ele poderia ser avassalador, mas que precisava de toda a sua concentração naquela noite. O flerte não surgiu efeito. Rosalind apenas desejava que ele escolhesse outra parceira, pois achava que o correto seria ele dançar com ela, entre parênteses a heroína. Sem dar espaço para protestos, Cahir pegou o vestido das mãos de Rui e ordenou que ela o vestisse, garantindo que isso a faria sentir-se mais confiante. Rosalind ainda tentou argumentar, alegando que havia muito trabalho a ser feito, mas o olhar severo de Cahir silenciou qualquer resistência. Sem esperar, ele começou a desabotoar a própria roupa, causando alvoroço entre as empregadas. Com um sorriso malicioso, perguntou se Rosalind pretendia ficar ali assistindo, o que a fez corar e sair apressadamente do quarto. Com a chegada da noite, o banquete teve início. A comida estava impecável e a música encantava os convidados, que elogiavam a qualidade da festa. Apesar disso, um detalhe destoava. Cahir e a Imperatriz Viúva estavam visivelmente desconfortáveis, evitando qualquer contato visual. Quando Cahir perguntou a Derek sobre o paradeiro de Rosalind, a resposta foi que ele ainda não a tinha visto. Como uma experiente cobra cortesã da alta sociedade, a Imperatriz Viúva comentou que ele deveria aproveitar o banquete, mesmo que fosse uma celebração em homenagem a ela. Cahir respondeu como um leão rugindo, desejando-lhe um feliz aniversário atrasado sem qualquer sinceridade. Os convidados não puderam ignorar a tensão entre os dois. Cahir, já impaciente, pensava em como odiava aqueles eventos e se perguntava por que Rosalind ainda não havia chegado. Tudo o que queria era levantar e dançar, e acabar com tudo isso. Enquanto isso, Rosalind corria pelos corredores do castelo, ciente de seu atraso. Imaginava a irritação de Cahir e se apressava para chegar ao salão. Ao entrar, notou uma jovem deslumbrante a poucos metros. Pele clara, olhos verdes como a primavera, uma silhueta esguia e delicada. Era ela, exatamente como descrita no livro. A heroína percebeu o olhar de Rosalind e, para a surpresa desta, a encarou com uma carranca antes de se afastar. Rosalind ficou confusa, se perguntando se ela realmente tinha sido encarada. Rosalind achou que era impressão sua, que ela, Paulus, a havia notado. Mas logo concentrou-se em garantir que o encontro dela com o imperador acontecesse. Cahir, impaciente, perguntou a Derek pela quarta vez sobre o paradeiro de Rosalind. A imperatriz anunciou que a primeira dança estava prestes a começar e que ele deveria ir para a pista. Ele ignorou o pedido, alegando que sua parceira ainda não havia chegado. Forçando simpatia, a imperatriz afirmou que não havia nenhuma regra que o obrigasse a ter apenas uma parceira de dança. No entanto, por dentro, surpreendeu-se ao perceber que ele já tinha alguém em mente. Uma jovem chamou a atenção de todos ao se aproximar.
A imperatriz agradeceu pelo momento oportuno e explicou que ela era filha de um aristocrata, desejando apresentá-la a Cahir. A jovem se curvou diante do imperador, que a analisou com um olhar firme. Me chamo Ela Paulus, filha do conde Paulus, apresentou-se. A imperatriz perguntou a opinião de Cahir, afirmando que Ela Paulus seria a companhia perfeita para acompanhá-lo naquela noite. De longe, Rosalind observava a cena com entusiasmo. Os dois combinavam perfeitamente, como uma pintura. No entanto, apesar da sensação de dever cumprido, a tristeza inesperada a incomodava. Enquanto tentava atribuir esse sentimento ao cansaço dos preparativos do banquete, Derek se aproximou aflito, informando que o imperador ainda a procurava. Rosalind não entendeu a urgência, e Derek, nervoso, lembrou que a primeira dança logo começaria. Sem jeito, ela explicou que se o problema era a parceira de dança de Cahir, isso já estava resolvido, pois ele já estava acompanhado. Derek ficou confuso e afirmou que, se Rosalind não fosse até ele imediatamente, Cahir poderia explodir de raiva a qualquer momento. Conhecendo seu temperamento, havia até o risco de alguém ser esfaqueado. Rosalind insistiu para que ele olhasse para o centro do salão. Lá estavam Cahir e a protagonista, ainda se encarando, algo que Derek achou impossível. A música começou a tocar, anunciando a primeira dança. Rosalind insistiu para que Derek se apressasse e fosse dançar com Rui, pois ela mesma daria assistência a Cahir. Ele hesitou, lembrando que a primeira dança era importante para uma jovem. Segundo a lenda, o primeiro parceiro de dança seria o amor de toda a sua vida. Ainda assim, Derek cedeu e correu ao encontro de Rui. Rosalind suspirou, sentindo pena de si mesma por ter se vestido tão bem para nada. Mas agora que a heroína havia aparecido, podia começar os preparativos para sua demissão e aproveitar sua nova vida de desempregada. Enquanto observava os casais dançando, sentiu um aperto incômodo no peito. Talvez fosse resultado de todos aqueles anos sob pressão, lutando para sobreviver e sentindo-se sozinha. Seus pensamentos foram interrompidos por Cahir, que surgiu diante dela gritando: "Onde você esteve esse tempo todo? O que ele estava fazendo ali, em vez de dançar com a heroína?" Rosalind tentou se justificar, dizendo que estava supervisionando o banquete, mas Cahir apenas a puxou, aflito com o fim iminente da primeira dança. "O que eu tenho a ver com isso?" questionou. "Dance comigo", ordenou Cahir, "antes que eu envie Derek para a linha de frente da guerra como castigo." Então, formalmente, convidou-a para dançar. Rosalind sentiu o coração acelerar, mas aceitou. Rui, animada, cutucou Derek, pedindo que ele olhasse para a cena diante deles. Rosalind hesitou. "Tem certeza de que está tudo bem se eu dançar com você?" "Apenas relaxe e aproveite", respondeu Cahir. "Considere isso uma recompensa pelo seu árduo trabalho." As pessoas ao redor murmuravam, encantadas por vê-los juntos. A imperatriz, por outro lado, despejava pensamentos maldosos sobre Rosalind. Em voz alta, porém, desculpava-se com a heroína, alegando que Cahir era tímido e logo se soltaria com ela. Ela Paulus pareceu entender e perguntou, preocupada, se sua presença havia deixado o imperador desconfortável. A imperatriz a tranquilizou, garantindo que ele precisava de alguém como a heroína ao seu lado. Ela sorriu educadamente, mantendo a postura refinada, mas por dentro, um ódio profundo a consumia. Nada daquilo fazia sentido. Cahir deveria ter se apaixonado por ela à primeira vista. Rosalind e Cahir enfeitavam a pista de dança, movendo-se em perfeita harmonia. Ela o elogiou, dizendo que era um ótimo dançarino. Cahir, inimigo da modéstia, concordou. Ela lembrou-se que ele não costumava ser bom em dança e perguntou se havia praticado. Cahir respondeu que um gênio não precisava de prática, apenas aprender uma vez. Rosalind riu do comentário presunçoso e ele a provocou, dizendo que aquilo era um desrespeito. Ela se desculpou, afirmando que não era sua intenção ofendê-lo, mas ele manteve a expressão serena e respondeu suavemente que a perdoaria daquela vez. Parecia estar de bom humor, o que a deixou aliviada. Já a imperatriz, ao observar a cena, amaldiçoava a Rosalind em seus pensamentos. Parecia que nos últimos anos, todos os seus planos eram constantemente frustrados pela secretária, assim como naquela noite no baile. Mas, se conseguisse fazer com que Ela Paulus assumisse o trono como imperatriz, ninguém mais atrapalharia seus planos. O baile seguia animado, e os convidados continuavam admirados com a sintonia entre Cahir e Rosalind, comentando como pareciam feitos um para o outro.
Rosalind lamentou que aquela fosse sua primeira vez dançando em um baile, ao contrário de Cahir. Ele não entendeu, afirmando que também era a primeira vez que dançava em um banquete. Ela pediu para que ele não mentisse, mas ele insistiu que não precisava mentir sobre aquilo. Rosalind mencionou o passado, lembrando-se de todas as festas em que estiveram juntos, nas quais Cahir havia dançado com diversas mulheres. Ele não se abalou com a acusação, apenas apertou mais sua mão em volta da cintura dela e afirmou com confiança que aquela era a primeira vez que havia convidado alguém formalmente para dançar. Para ele, aquela era sua primeira dança verdadeira em uma festa. Rosalind ficou completamente chocada, sem reação. Quando a última nota do violino ecoou, Cahir se afastou e agradeceu pela dança. Disse que, agora que havia feito o que a imperatriz viúva lhe pedira, poderia se retirar. Também perguntou se Rosalind encerraria a noite. Ela negou, afirmando que ficaria para supervisionar o banquete e que após seu descanso, o chamaria para assistir o show de fogos de artifício. O lembrou de que estar ao lado da imperatriz naquele momento era importante para manter uma boa imagem. Cahir reconsiderou e decidiu ficar, justificando sua mudança de planos ao dizer que fazia muito tempo que não comemoravam nada juntos. Além disso, afirmou que seria melhor permanecer por perto caso Rosalind cometesse algum erro. Ela ficou satisfeita com o que pareceu uma demonstração de preocupação da parte dele, mas em seguida sentiu um arrepio, como se estivesse sendo observada. Ao se virar, viu que a protagonista da história estava logo atrás deles, com um olhar firme. Rosalind se perguntou se deveria deixá-los a sós, e sem hesitar, anunciou que daria uma volta para verificar como estavam as coisas na festa. Já no jardim, sobre a luz do luar, sentiu-se exausta. Além da correria dos preparativos, fazia anos que ela não dançava. Ela estava preocupada com o olhar da protagonista. Parecia que a culpava por não ter conseguido se aproximar de Cahir. O que ela, Paulus, não sabia era que Rosalind estivera trabalhando duro esse tempo todo, até convencendo o imperador a realizar o baile para que os dois pudessem se encontrar. No entanto, não conseguia evitar a tristeza. Ao perceber alguém se aproximando, surpreendeu-se ao ver ela, Paulus, novamente, cumprimentando-a com um sorriso doce. Rosalind respondeu com uma certa tensão. Não entendia por que ela estava ali, já que havia deixado os dois sozinhos de propósito. Levantou-se apressadamente, presumindo que ela, Paulus, queria espaço para tomar ar fresco, e começou a se retirar, desejando-lhe uma boa noite. Para sua surpresa, a protagonista segurou seu braço, impedindo-a de ir embora. Achou aquela atitude muito rude. Sem rodeios, perguntou o que ela queria. A protagonista parecia hesitante, olhando ao redor para se certificar que não havia ninguém por perto. Em um piscar de olhos, seu olhar mudou, adquirindo um toque de maldade. Com um tom direto, disse que não havia mais necessidade de manter aquela farsa, pois sabia de tudo. Então, fez a pergunta que deixou Rosalind completamente sem chão. Você também encarnou nessa história, certo? O chão pareceu desabar sobre Rosalind. Nem sabia por onde começar. Como ela sabia daquilo? A protagonista afirmou que o mesmo havia acontecido com ela, embora de maneira diferente, e que ambas precisavam conversar sobre o assunto. Rosalind não conseguia acreditar. Talvez tivesse entendido errado, e por isso questionou novamente. Ela, Paulus, no entanto, adotou um tom agressivo. Disse que não sabia quais eram os planos de Rosalind, mas a alertou de que quem deveria estar ao lado de Cahir e se tornar imperatriz era ela. Acrescentou que uma personagem irrelevante como Rosalind não tinha o direito de interferir. Confusa, Rosalind tentou se explicar, afirmando que ela havia entendido tudo errado. Seu desejo era que ela e Cahir ficassem juntos. Então começou a contar sobre sua intenção ao organizar o baile, mas foi interrompida pela protagonista, que falou com ironia, duvidando de suas palavras. Afinal, desde o início da dança, Cahir não havia se afastado de Rosalind. Ela ficou descrente, temendo que sua morte fosse causada por frustração e não por causa de ciúmes da protagonista. Por fim, concordou que precisavam conversar, mas pediu que ela, Paulus, não fosse tão rude. A protagonista, no entanto, parecia não se importar com educação básica. Perguntou sobre a rotina de Cahir, se ele ainda costumava tomar chá no jardim e mencionou que sabia que ele costumava fazer aquilo todos os dias. Sem esperar uma resposta, anunciou que voltaria ao palácio no dia seguinte para que os três tomassem chá juntos e encontrassem uma maneira de consertar tudo o que estava errado. Com isso, virou-se e se afastou, deixando Rosalind completamente sem reação.
Rosalind ainda não conseguia acreditar que a protagonista também era uma pessoa do outro mundo, assim como ela. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de fogos de artifício. De longe, pôde ver Cahir, a imperatriz e Ella Paulus no lugar mais privilegiado da comemoração. Na novel, a protagonista era uma jovem gentil, frequentemente passada para trás devido à sua natureza inocente. Depois de conhecer Cahir, tornou-se uma mulher mais corajosa, disposta a dar a vida por seu amor pelo imperador. Com sua personalidade doce, era o par perfeito que ele precisava. Completamente diferente daquela protagonista fria e mesquinha que acabara de conhecer. Ella Paulus definitivamente não era a protagonista do livro, mas ser odiada por ela não traria nada de bom para Rosalind. Na manhã seguinte, Cahir se preparava para mais um dia. Rosalind sentiu o corpo protestar após a correria do dia anterior, e Rui sugeriu que tirasse um dia de folga. Ela olhou nervosamente para o imperador e descartou a ideia. Conhecendo a personalidade de seu chefe, sabia que nem deveria mencionar algo assim perto dele. Cahir a chamou, parecendo igualmente cansado, e anunciou que banquetes estavam proibidos por um longo período. Alegou que, durante a festa, quando precisou dela, ela não estava ao seu lado, e aquilo irritou. Rosalind ficou indignada. Tudo o que fizera foi em prol de ajudá-lo a encontrar o amor de sua vida, mas ele só sabia reclamar que ela não esteve presente o tempo todo no banquete. Ele continuou, confessando que passou um longo tempo procurando por ela, mas ela havia desaparecido sem dar explicações. De qualquer forma, seguiu o conselho dela, e o banquete pareceu ter alertado a imperatriz viúva e causado uma boa impressão. Por isso, não queria outra festa por um bom tempo. Rosalind concordou, mas também esperava ao menos um elogio por todo o trabalho árduo que realizou. Cahir saiu batendo a porta, a irritando ainda mais com seu temperamento difícil. Estava cansada, a ponto de adiantar seus planos de pedir demissão. À tarde, após uma longa reunião com aristocratas, Rosalind finalmente conseguiu notar o belo dia que fazia. Ouviu passos se aproximando e encontrou Cahir. Elogiou seu desempenho na reunião enquanto lhe servia chá. Hesitou por um instante, mas perguntou por que ele estava trabalhando até em seus dias de folga. Cahir resmungou que era impossível descansar enquanto tinha que lidar com um bando de idiotas. A reunião daquela manhã o havia tirado do sério, dada a incompetência dos aristocratas. Enquanto ele reclamava, Rosalind não podia deixar de notar que ele tinha tudo: aparência, talento, poder, tudo, exceto uma boa personalidade, mas talvez fosse pedir demais. O momento dos dois foi interrompido por uma comoção ao longe. Alguém insistia que tinha um encontro marcado com o imperador. Rosalind reconheceu a voz imediatamente, ainda sem acreditar. Cahir franziu o olhar, irritado, e questionou quem estava atrapalhando sua hora do chá. Rosalind saiu para verificar e encontrou Ella Paulus sendo detida por um guarda. Assim que a viu, ela abriu um sorriso radiante. "Você se lembra da promessa que fizemos?" perguntou. Rosalind ficou tensa, enquanto o guarda aguardava um posicionamento. Tentou explicar que aquele não era o melhor momento para um encontro e queria verificar a situação com o imperador, mas a protagonista não estava mais olhando para ela, e sim olhando por sobre seu ombro. Em seguida, curvou-se e fez uma reverência. Saudações ao sol do império. Rosalind se sobressaltou ao perceber que Cahir havia chegado de surpresa. Com um olhar firme, Cahir perguntou quem era ela. A protagonista sorriu docemente e se apresentou novamente, o lembrando que a imperatriz viúva os havia apresentado na noite anterior e que era amiga de Rosalind. A audácia dela chocou Rosalind, e Cahir também parecia desconfiado. Rosalind tentou se explicar, mas o imperador a interrompeu. Seu coração se apertou ao ver os dois se encarando. Tudo o que passava por sua mente era que o destino não podia ser interferido. A autora da novel usava o termo amor predestinado inúmeras vezes para reforçar como eles eram feitos um para o outro. E enquanto a protagonista o olhava daquela forma, realmente parecia uma jovem perdidamente apaixonada, por mais difícil que fosse admitir. Ele também não parecia descontente, o que fazia Rosalind se sentir uma intrusa, como se estivesse atrapalhando algo. Cahir tirou de seus pensamentos ao segurar seu braço e perguntar por que ainda não haviam terminado o chá. Em seguida, convidou a protagonista para se juntar a eles, já que dizia ser amiga de Rosalind. Rosalind não pôde deixar de desconfiar sobre o que ele estava tramando. Os três se sentaram para tomar chá, e a protagonista agradeceu.
elogiando os jardins do palácio. Rosalind sabia que Cahir provavelmente estava irritado por ter sido interrompido em sua hora do chá. Ele, por sua vez, sabia que Rosalind jamais teria amizade com alguém próximo à imperatriz viúva. Perguntava-se então quem era aquela mulher que não parava de falar. Além disso, estava intrigado com o fato de Rosalind não ter negado a amizade. Estaria escondendo algo que ele não sabia? O pensamento o incomodava, pois sempre acreditou saber tudo sobre Rosalind, mas talvez houvesse algo que deixara passar. Ela Paulus o tirou de seus questionamentos internos, perguntando se ele estava bem. Ele respondeu de forma polida e educada, mas Rosalind sabia que estava mentindo. Ela não entendia mais nada. Ambas haviam encarnado na história, mas por que Rosalind precisava suportar o temperamento terrível de Ela Paulus apenas porque era protagonista? Cahir observou e chamou sua atenção. Aproximou-se e tocou sua testa, perguntando se estava se sentindo bem. Rosalind não soube como reagir à ação repentina e respondeu que estava com um pouco de dor de cabeça. Ele disse que ela não parecia bem e que, embora fosse agradável reencontrar uma amiga, o melhor seria que descansasse. Ela, alarmada, perguntou se ele ficaria ali, preocupada em deixá-lo sozinho com a protagonista. Cahir negou, lembrando-a de que a primeira regra de uma secretária era estar sempre com seu imperador. Consequentemente, isso significava que o imperador não poderia estar em outro lugar onde sua secretária não estivesse. Ela Paulus lamentou, dizendo que ainda tinham muito o que conversar, mas antes de deixá-la ir, apertou firmemente sua mão e sussurrou uma despedida ameaçadora. Rosalind sabia que Ela Paulus era outra pessoa que havia entrado na história, mas achava um absurdo que a protagonista agisse daquela forma. Por fora, parecia a imagem perfeita de uma protagonista, mas para Rosalind, aquilo era apenas uma farsa, uma confusão total. Enquanto observava os dois se afastarem, Ela Paulus não conseguiu conter sua raiva. Aqueles olhos profundos deveriam estar olhando apenas para ela. Aquela mão gentil deveria segurar apenas a sua. Precisava que aquela história seguisse exatamente como o original, e faria qualquer coisa para que isso acontecesse. Dentro do palácio, Cahir pediu que Rosalind contasse tudo o que sabia sobre Ela Paulus. Exausta, o lembrou que ele mesmo havia mandado que ela descansasse. Cahir ignorou e pediu que repetisse a primeira regra de uma secretária. Rosalind sabia que a resposta era simples: estar onde ele estivesse, mas pontuou que isso só valia durante o expediente. Cahir negou, afirmando que ela estava enganada. Segundo ele, uma secretária deveria estar com o imperador sempre que ele quisesse. Rosalind ficou impressionada com a audácia dele. Parecia um chefe terrível querendo controlá-la. Ele sorriu falsamente e ameaçou acusá-la de traição apenas pelo olhar furioso que lhe lançou. Ela só conseguia pensar no quanto ele era exaustivo. Queria que ele fosse direto ao ponto para que pudesse finalmente descansar. Por fim, Cahir parou com seus joguinhos e iniciou o interrogatório. Primeiro, perguntou se Ela Paulus era realmente sua amiga. Ela negou de imediato. Por dentro, pensou que jamais seria amiga de alguém como ela, mesmo que estivesse destinada a casar com Cahir. Ele, então, questionou se a protagonista estava ligada ao lado da imperatriz viúva. Rosalind hesitou, não sabia a resposta. Cahir insistiu, exigindo um simples sim ou não. Ela reafirmou que realmente não sabia. Para sua surpresa, Cahir a olhou com seriedade e perguntou sem rodeios: então posso matar Ela Paulus? Aquilo não podia acontecer. A protagonista era o amor predestinado dele. Cahir a pressionou, perguntando se havia algo que ele não sabia. Rosalind sentiu-se sufocada pela pressão. Negou novamente e o empurrou, criando mais espaço entre eles. Ele ainda parecia desconfiado, mas cedeu e saiu, deixando-a finalmente sozinha. No escritório, Cahir ordenou que Derek ficasse de olho em Rosalind. Ele não entendeu a razão, mas o imperador continuou, explicando que ela estava estranha ultimamente, distante, perdida em pensamentos e, além disso, não parecia bem de saúde. Derek o lembrou de que nos últimos dias, Rosalind não havia cometido nenhum erro no trabalho. Cahir pareceu ofendido. Não era sobre trabalho que estava falando. Alegou saber ser compreensível com quem cometia erros. O problema não era sua competência, e sim se estava acontecendo algo a mais com ela. Derek opinou que a carga de trabalho de Rosalind era intensa e que os preparativos do banquete haviam sido desgastantes. Talvez ela estivesse mais cansada do que o normal. Sugeriu que Cahir lhe desse alguns dias de folga. O imperador ponderou,
Sabia que ela sempre recusava folgas extras, então presumiu que simplesmente gostava de trabalhar muito. Mas agora se perguntava se a carga de trabalho era excessiva, pois ela realmente não parecia bem. Derek sugeriu que um médico a examinasse. Cahir achou uma boa ideia e ordenou que todos os médicos do Império se apresentassem na manhã seguinte. Além disso, pediu que Derek investigasse ela Paulus, sua conexão com a Imperatriz Viúva e qual era sua relação com Rosalind. A cena diante de Rosalind parecia surreal. Dezenas de médicos estavam à sua frente fazendo inúmeras perguntas sobre sua saúde, tudo ao mesmo tempo. Ao notar o desespero dos médicos, Rosalind podia apostar que Cahir os havia ameaçado de morte caso não examinassem corretamente. As perguntas continuavam incessantes, aumentando sua frustração, até que finalmente deu um basta e ordenou que parassem. Ela pediu desculpas, afirmando que precisava voltar ao trabalho. Os médicos se entreolharam, nervosos, pois não podiam contradizer uma ordem imperial. Rui também suspeitava que todos haviam sido ameaçados de morte caso não seguissem as instruções do imperador. Rosalind ainda não acreditava naquela situação ridícula, mas continuou sendo praticamente interrogada. Mais tarde, na livraria imperial, Rosalind encontrou Cahir lendo um livro sobre o estado divino de Berylus, uma leitura pela qual ela era responsável e que deveria transformar em um relatório logo. Sentiu-se culpada. Se não fosse a confusão da manhã, teria conseguido concluir a tarefa até o final da noite. Cahir ficou sabendo que ela dispensou os médicos que ele enviou e questionou se deveria puni-los, retirando seus títulos e rebaixando-os a meros servos inferiores. Ela garantiu que não estava doente, por isso os dispensou. Cahir fechou o livro e disse que já havia lido quase até o final. Ordenou que Rosalind continuasse a leitura a partir de onde ele parou e entregasse um relatório com as informações mais importantes. Eles precisavam decidir sobre a construção de um novo templo, pois um sacerdote de Berylus aguardava o posicionamento de Cahir há uma semana. O imperador acreditava que os sacerdotes mereciam uma recompensa por servirem como mediadores na última guerra, trazendo paz ao continente, mesmo que tenham sido os próprios soldados que lutaram e conquistaram a vitória. Rosalind considerou o posicionamento justo e garantiu que terminaria a leitura e entregaria o relatório, mas Cahir não gostou da resposta. Mudando repentinamente de ideia, dispensou-a da leitura, afirmando que ele mesmo falaria com o sacerdote. Rosalind ficou confusa com a mudança de ordens. Cahir estava em conflito. Não queria que ela se culpasse por não cumprir suas tarefas, mas ao mesmo tempo desejava reduzir sua carga de trabalho. Para não revelar seus verdadeiros sentimentos, escondeu-se atrás do seu orgulho. Um gênio como eu não precisa ler um livro inteiro para entender o conteúdo, ele disse, a apressando para irem ver o sacerdote. Rosalind permaneceu confusa. Derek interrompeu o caminho dos dois, informando que o Duque de Pacita solicitava uma audiência urgente. Cahir pareceu incomodado com a visita inesperada e sem um pedido formal. Rosalind insistiu para que ele fosse. O Duque não era do tipo que fazia visitas surpresas, então provavelmente se tratava de algo importante. E agora que não precisava mais escrever o relatório, poderia ir sozinha encontrar o sacerdote. Cahir não conseguiu um argumento contra isso, mas ordenou que um dos guardas a acompanhasse. Rosalind protestou. Ele disfarçou sua preocupação, alegando que não queria que ela cruzasse com a Imperatriz Viúva por acaso. Rosalind ficou surpresa com a justificativa. O imperador então a provocou. Seria um transtorno vê-las discutindo novamente, já que você se comportou mal com a Imperatriz da última vez. A provocação a trouxe de volta à realidade. Cahir não estava realmente preocupado com ela. Ele era simplesmente uma pessoa horrível. Recuperando sua postura, Rosalind prosseguiu. Era hora de encontrar Anthony, o sacerdote de Berylus, e o segundo personagem principal da novel. Rosalind cumprimentou o sacerdote com perfeição e se apresentou. Anthony retribuiu o gesto com o mesmo nível de respeito. Anthony Lyles, sacerdote de Berylus, era um jovem de feições delicadas e cabelos prateados. Embora ocupasse a posição de sacerdote, no futuro ele conseguiria o cargo de líder religioso de Berylus, tornando-se um forte aliado do reino de Eteus. Na história, ele não era apenas descrito como um dos homens mais belos, mas também como o mais generoso. Seu amor inocente por ela Paulus se tornaria o principal pilar da heroína. No entanto, naquele momento, ele parecia envergonhado e tímido diante de Rosalind. Ela notou sua atitude e perguntou se ele estava se sentindo bem.
Anthony tentou justificar seu comportamento, dizendo que apenas havia se surpreendido, o que a deixou ainda mais confusa. Com um leve rubor no rosto, ele disse que Rosalind era exatamente como ele imaginava a deusa Eteusis. Ela congelou. Conhecia muito bem aquela conversa. Essas eram as mesmas palavras que Anthony dissera ao ver ela Paulus pela primeira vez na história. Então por que ele estava dizendo aquilo para ela naquela realidade? Enquanto tomavam chá, Rosalind refletia sobre suas palavras, desconfiando se Anthony usava o mesmo discurso com qualquer mulher que encontrasse. No entanto, afastou o pensamento. Sabia que, na história, quando a heroína, seu verdadeiro amor, correu para seus braços, ele foi firme e não retribuiu o gesto devido à sua devoção religiosa. Ele se desculpou novamente e perguntou se o imperador estava ocupado. Rosalind confirmou, deixando claro que Cahir sempre estava atarefado, pois se dedicava a cada detalhe, até mesmo os pequenos casos. Berlus era um país sustentado por doações de fiéis. Seu maior recurso vinha dos poderes divinos de seus bispos e cavaleiros sagrados, que lutavam em batalhas. No entanto, os sacerdotes só participavam de guerras por motivos justos, e suas habilidades eram voltadas para ajudar os pobres e necessitados. Por isso, a construção de templos era uma prioridade, pois atrairia mais fiéis. O templo em questão poderia ter sido erguido sob o comando do imperador anterior, mas havia sido alvo de críticas dos nobres e do templo de Eteus. Agora que Cahir detinha poder absoluto, os sacerdotes se sentiam confiantes para seguir com o plano sem interferências. Rosalind afirmou que Cahir estava analisando cuidadosamente a construção, e Anthony pareceu aliviado, torcendo por uma decisão favorável. Ela também esperava que o desfecho fosse positivo. Seu lado leitora não conseguia evitar a admiração. Ele era bonito demais para ser apenas o segundo protagonista. Enquanto Cahir emanava um carisma sensual, Anthony possuía uma beleza pura e inocente. No entanto, na história original, ele não tinha espaço na trama romântica, pois o amor entre Cahir e a protagonista era predestinado pelo destino. Anthony percebeu sua tensão e perguntou se deveria examiná-la. Rosalind foi pega de surpresa. Tinha baixado a guarda, pensando demais na história original, algo que estava se tornando frequente. Negou o pedido e mudou de assunto, perguntando se ele estava gostando da estadia no país. Anthony respondeu que sim, mas confessou sentir-se deslocado, pois passava os dias sozinho no quarto, sem ter com quem conversar. Então ela perguntou se poderia ajudá-lo de alguma forma. Ele timidamente sugeriu que seria bom se pudessem se encontrar para conversar, desde que isso não lhe causasse problemas. Parecia um filhote fofo pedindo atenção. Não era algo que ela poderia negar. Talvez aquela fosse uma oportunidade para também abrir seu coração. Decidiu pedir um conselho no famoso estilo "não é comigo, mas com uma amiga minha". Rosalind começou a desabafar, falando por um longo tempo. No final, Anthony chegou à conclusão de que essa amiga via o homem em questão como um filho. Ela ficou chocada. Então era assim que via Cahir? Anthony perguntou se sua amiga se sentia feliz quando o homem conseguia alcançar um objetivo sem perder o temperamento. Rosalind não pôde evitar lembrar de como Cahir ultimamente preferia tirar títulos e cortar benefícios de oficiais incompetentes em vez de simplesmente enviá-los à forca. Ou de como, ao invés de sentenciar funcionários a execuções, optava por demiti-los. Nesses momentos, não podia deixar de sentir orgulho dele. Ele estava se tornando mais humano. Anthony prosseguiu, afirmando que sua amiga estava sempre preocupada com o bem-estar desse homem e torcia por seu sucesso, o que era semelhante ao amor de uma mãe por seu filho. Rosalind não conseguiu discordar. Ainda buscando respostas, perguntou sobre a sensação estranha que surgia em seu peito, uma constante frustração. Anthony interpretou como mera preocupação, a comparando com uma mãe assistindo aos primeiros passos de seu bebê. Rosalind sentiu-se aliviada. Comentou que essa amiga havia conhecido uma mulher que parecia perfeita para o homem, mas por algum motivo se sentia desconfortável em sua presença, ficando ansiosa toda vez que a encontrava. Anthony foi direto em sua resposta. Isso se chama ciúmes. Rosalind voltou da reunião aliviada, concluindo que ela e Cahir eram como uma família. Por isso, ele não saía de sua cabeça e sua preocupação era constante. No final, havia sido uma boa decisão pedir conselhos a Anthony. Rui se aproximou, informando que o imperador desejava que ela descansasse após a reunião com o sacerdote. No entanto, uma correspondência vinda de uma suposta amiga de Rosalind havia chegado. Rui estranhou.
pois não sabia que Rosalind tinha amigos. Ao ler a mensagem, Rosalind pareceu chocada. Avisou que sairia e pediu que, caso o imperador perguntasse, dissessem que ninguém sabia de seu paradeiro. Rui ficou preocupada e pediu explicações. Já estava escurecendo. Rosalind garantiu que não demoraria. James, o guarda real, as interrompeu. Concordou que ela não poderia sair, pois tinha ordens de relatar seu paradeiro a Cahir. Não havia como escapar. Ao cair da noite, no centro da cidade, Rosalind e James pararam diante de uma taverna. Ela pediu que ele a esperasse do lado de fora, mas ele recusou. Sem opções, solicitou que ao menos ficasse a 10 passos de distância dela. Os dois entraram no estabelecimento. O ambiente era movimentado, com clientes bebendo e conversando animadamente. Rosalind avistou uma mulher sentada em uma mesa mais afastada. Ao abaixar o capuz, a mulher sorriu docemente. Ela Paulus. Rosalind a encarou com frieza. Esse lugar não me parece adequado para a filha de um aristocrata. Rosalind advertiu. O que você quer? Deixou claro que não eram próximas o suficiente para que a protagonista requisitasse sua presença no meio da noite. Ela Paulus sorriu e corrigiu. Logo seremos. Rosalind não entendeu. A protagonista prosseguiu, afirmando que assim que casasse com Cahir, as duas se veriam com mais frequência e se tornariam amigas. Rosalind não tinha certeza se isso aconteceria. Ela Paulus falava com convicção, relembrando-a da história original e exigindo que colaborasse. Rosalind sabia que, como alguém que encarnou na história, o melhor seria seguir o fluxo original sempre que possível, mas a imagem do passado de Cahir descrito no livro martelava em sua mente. Seu infortúnio começou aos 6 anos, quando sua mãe, Lécia, foi abandonada pelo imperador anterior. Aos 11 anos, sua madrasta deu à luz ao seu meio-irmão, Caron, e Cahir passou a ser tratado como um indesejado. Até mesmo seu pai virou as costas para ele. Ao completar 20 anos, sem ter conhecido amor ou afeto por grande parte da vida, passou anos no campo de batalha, eliminando inimigos todos os dias. Ele era uma fera consumida pela dor. Até que ela Paulus surgiu. Ela o amou sinceramente e lhe mostrou o significado do amor e da felicidade. Mas essa mulher na sua frente não era a mesma. Rosalind se lembrou de como Anthony garantiu que o instinto de uma mãe nunca falhava e hesitou. Não queria ver Cahir se magoar. Sabia que havia uma história original a ser seguida, mas a garota à sua frente não era a pessoa certa para ele. Pediu desculpas mentalmente à autora da novel. Então, sem hesitação, declarou: "Não vou cooperar com você." A expressão de ela Paulo se transformou em pura fúria. "O que você disse?" questionou. Sua voz carregada de incredulidade parecia descontrolada. Afirmou novamente que ela e Cahir estavam predestinados a ficarem juntos, e que Rosalind, sendo apenas uma personagem extra, só estava ali para estragar tudo. Ao ver ela Paulo se exaltando, James agiu rapidamente. Com um movimento preciso, segurou seu pulso e apontou uma adaga para seu pescoço, sem precisar dizer uma única palavra para que ela entendesse que estava em desvantagem. Rosalind interveio, ordenando que ele recuasse. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria o rumo da história de vez. Com firmeza, declarou que ela Paulus não era a pessoa certa para estar com Cahir e garantiu que faria de tudo para que os dois não ficassem juntos. A falsa protagonista não conseguiu responder, tremia de puro ódio. Rosalind finalizou o encontro com um aviso. Se valoriza sua vida e não quer uma lâmina apontada para o seu pescoço novamente, fique longe de mim. Enquanto isso, Cahir estava sozinho em seu escritório, bebendo uma taça de vinho. Ainda estava irritado com a reunião inesperada com o Duque de Pacita. O Duque trouxera uma notícia surpreendente. Seu irmão mais novo, Caron, logo se casaria. Cahir achou aquilo improvável. Para ele, Caron ainda era um jovem ingênuo que vira pela última vez, um garoto pequeno e delicado que se escondia na barra da saia de sua mãe, a imperatriz viúva. Mas sempre que o olhava, via em seus olhos um brilho de admiração. Era surreal imaginar que aquele garotinho logo se casaria. O Duque explicou que Caron já estava na idade legal para o casamento e que a imperatriz viúva iniciara a seleção de damas nobres e solteiras. Isso apenas confirmava seus planos de apressar o casamento do filho. Cahir, no entanto, não demonstrou preocupação. Aquela união não ameaçava seu poder nem sua posição no trono imperial, mas o Duque insistiu. Se Caron se casasse, poderia gerar um herdeiro logo em seguida, e mesmo que a imperatriz viúva parecesse recuada nos últimos anos, não hesitaria em usar o neto para tentar desestabilizar o reinado de Cahir. Era apenas uma suposição, mas não podiam ignorar o risco. Por isso, o Duque aconselhou que Cahir se casasse primeiro.
Cahir já sabia dos riscos. No entanto, não queria repetir os erros do imperador anterior, que por suas escolhas condenara alguém a sofrer sozinha. O duque insistiu para que ele fosse racional e colocasse a segurança da família real e os méritos políticos acima de tudo. Cahir se irritou. O assunto casamento era frustrante. Seu olhar pousou sobre uma mesa no canto do cômodo, onde Rosalind passava horas do dia trabalhando. A lembrança dela o fez desejar que ao menos estivesse descansando bem. O clima também estava tenso em uma bela mansão. Ela Paulus entrou agressivamente, ignorando suas empregadas. Sem responder às perguntas preocupadas, apenas passou reto, alertando que seria melhor deixá-la sozinha por um tempo. Entrou em seu quarto, tomada pela revolta. Tudo o que era dela estava em risco. Fama, fortuna, o amor de Cahir, tudo deveria ser dela. Aproximou-se da cômoda e retirou de dentro de um baú um livro. O mesmo livro que Rosalind possuía, a novel que estavam vivendo. Antes, tudo tinha dado certo. Não havia nenhum obstáculo da primeira vez. Em seu mundo original, ela Paulus também fora uma jovem que adormeceu após ler aquela novel. Quando acordou, encontrou-se no corpo de uma das personagens. Para sua surpresa, agora era ela Paulus, a protagonista da história. Ninguém suspeitou de sua possessão, pois viver como a protagonista não era difícil. Afinal, tinha o livro da história consigo. Tudo aconteceu exatamente como no enredo original. Ela e Cahir se conheceram no baile, apaixonaram-se à primeira vista e, eventualmente, selaram seu amor em um casamento magnífico. Contudo, após o nascimento de seus filhos, a história descrita no livro chegou ao fim. Mas sua insegurança não desapareceu. Ela queria ser a única pessoa amada pelo imperador e temia que alguém a tirasse dele. A vida dos dois parecia um conto de fadas. Naquele verão, ela sugeriu que fizessem uma viagem romântica a sós. Cahir, preocupado com os filhos ainda pequenos, propôs que os levassem junto. Ela não gostou da ideia. Para ela, Cahir priorizar os filhos em vez dela era um sinal de que seu coração estava se afastando. Cada vez que o via, buscava toda a atenção para si. Mas ele parecia decepcionado ao saber que ela passava dias sem ver os filhos, que sentiam falta da mãe. Foi então que seu lado mais sombrio emergiu. Passou a se queixar de que apenas ela fazia sacrifícios. Ela exigiu que ele amasse somente ela, não os filhos, apenas ela. Ela deveria ser a única prioridade em sua vida. Cahir ficou surpreso com aquela atitude repentina, mas em sua mente distorcida, ela acreditava que ele era o egoísta da história. Com o tempo, sua obsessão cresceu. Desconfianças sem fundamento geraram crises de ciúmes cada vez mais intensas. Até que, em meio a um surto, ela o agrediu. Cahir, furioso, ordenou que a levassem para longe dele. Naquele momento, ela considerou a atitude dele como um abandono. Achava tudo injusto. Onde havia errado? Ela orava, pedindo apenas mais uma chance. Se voltasse ao passado, faria tudo certo. Milagrosamente, ela conseguiu voltar para o início da história, mas quando despertou, algo estava diferente. Cahir não usava as mesmas roupas da primeira vez que se viram, e para seu choque, ele dançava com Rosalind, fazendo sua ira aumentar ainda mais. Ela relia o romance repetidamente. Tudo estava acontecendo exatamente como antes, até que Rosalind apareceu. Enquanto isso, Cahir ainda estava sozinho em seu escritório quando Derek entrou. Vossa Majestade deveria descansar. Está tarde. Cahir ignorou o conselho. Você pretende se casar? Derek não hesitou, respondendo que sim. Cahir permaneceu em silêncio por um instante. Depois perguntou, por que as pessoas no geral precisam se casar? Derek refletiu, mas não conseguiu dar uma resposta exata. No entanto, sabia que para a família imperial havia muitos motivos diferentes. Um casamento era, antes de tudo, uma transação política. Ele entendia que o assunto era um tabu para Cahir. O imperador nunca havia recebido amor, e por isso não compreendia a necessidade de laços emocionais. Mas os nobres já haviam trazido o tema para as reuniões recentes. Cahir não poderia evitar essa questão por muito mais tempo. Na manhã seguinte, Rosalind não se arrependia do que havia feito em seu encontro com ela Paulus. Agora, a história estava completamente diferente da original. Ela Paulus não era mais a protagonista. Ela levou um susto quando Cahir abriu a porta antes que pudesse anunciar sua chegada. O cumprimentou desejando um bom dia, mas seu rosto estava tenso. Cahir, como sempre, começou a provocá-la, insinuando que estava atrasada. Após uma breve troca de farpas, discutiram a agenda do dia e seguiram para a sala de reuniões, onde discutiriam sobre impostos e questões administrativas.
Rosalind se sentia feliz. Ver Cahir dando atenção a questões administrativas que antes eram ignoradas fazia com que ele se tornasse, a cada dia, um imperador mais perfeito. Além disso, sentia-se aliviada. Segundo Anthony, o que sentia era o mesmo que uma mãe sente por um filho. Ela só queria que Cahir fosse feliz. A reunião matinal estava tensa. Mais uma vez, Cahir perguntava aos presentes se desejavam uma sentença de morte. Ele estava indignado ao ver como deixaram a situação sair do controle e sugeriu verificar pessoalmente, em vez de enviar seus guardas. Derek tentou garantir que a situação seria resolvida, mas Cahir insinuou que algo estava sendo escondido dele. Naquele momento, todos os presentes se voltaram para Rosalind. Seus olhares suplicavam por ajuda. Ela era a única que conseguia acalmar a ira do imperador em momentos como aquele. Cahir franziu o senho, sem entender por que todos a encaravam daquela forma. O que havia de diferente nela hoje? Algo especial, talvez? Se olhasse mais de uma vez, poderia notar que realmente havia algo diferente nela naquele dia. Rosalind ficou confusa ao perceber todos a observando com olhares de súplica. Por outro lado, Cahir sentiu-se incomodado com a atenção que ela recebia. Não gostava de ver os olhares voltados para ela. Sem paciência, encerrou o assunto e ordenou que uma solução fosse encontrada até a próxima reunião. Enquanto caminhavam para sua próxima atividade, Cahir parou de repente. "Aconteceu alguma coisa com você?" Rosalind negou, afirmando que estava como sempre. Ele não pareceu convencido. "Então por que todos estavam te olhando mais cedo?" Ela suspirou e explicou que, como sempre, esperavam que ela fosse a única capaz de acalmar sua ira. Mas no fundo, achava o comportamento dele estranho naquele dia. Cahir a encarou e, sem rodeios, perguntou: "Então por que eu não consigo parar de olhar para você?" O coração de Rosalind disparou. Aquilo não fazia sentido. Todos os médicos haviam garantido que ela estava saudável. Então por que se sentia daquele jeito? Cahir percebeu seu nervosismo e decidiu encerrar o assunto. Mas Rosalind ainda estava em conflito. Ela realmente estava bem? A próxima agenda do dia era um jantar com Anthony. Rosalind ficou feliz por reencontrá-lo. Anthony também parecia animado. Quando o jantar foi servido, Anthony sentiu-se desconfortável. A quantidade de comida era suficiente para mais de 3 pessoas. Cahir percebeu e questionou: "A comida não o agrada?" Anthony forçou um sorriso. "Não há problema. São pratos refinados e de alta gastronomia." Cahir arqueou a sobrancelha. "A doutrina de sua religião não permite que os sacerdotes comam muito?" Anthony ficou surpreso. Ele não esperava que Cahir soubesse tanto sobre sua fé. O imperador, no entanto, apenas deu de ombros. "Claro que sei. Caso contrário, não permitiria a construção de um templo em meu reino." A confirmação de Cahir fez os olhos do sacerdote brilharem. Finalmente, o templo seria erguido. Rosalind o parabenizou pela decisão, sentindo-se orgulhosa. O imperador era detalhista, meticuloso e uma pessoa de palavra. Ao perceber o olhar de Rosalind sobre Cahir, Anthony teve um estalo. De repente, tudo fez sentido. Lembrou-se da conversa que tiveram sobre sua amiga misteriosa e o homem enigmático. Ela não estava falando de uma amiga. Estava falando de si mesma e Cahir. É isso aí, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, deixar o seu comentário. Eu amo receber comentários. Eu fico ansiosa, atualizando e vendo se tem algum comentário. Eu fico muito feliz mesmo, eu respondo. Eu acho que eu gosto mais de comentários do que like e visualização, então deixe seu comentário, é muito importante. Então até a próxima semana com um vídeo do 1 até o 30. Bye, bye!